Olá galera que estuda para concurso, tudo bem? Meu nome é Rancieri, eu sou conhecido como o cara da montanha de livros. Eu vim aqui um pedido do Leandro, lá da LS Consultoria, para contar a história, uma até a aprovação que eu obtive agora no concurso de agente fiscal de renda lá de São Paulo. Em janeiro de 2010, um amigo foi jantar na minha casa e durante o jantar ele comentou a respeito sobre concurso comigo. Eu estava pensando em fazer mestrado acadêmico na época, estava no meu último período de faculdade, ia começar meu último período de faculdade. Ele comentou a respeito de um cursinho, estilo pacotão, para fazer, para ter uma ideia. Isso já estava no final de janeiro, início de fevereiro, mais ou menos, de 2010. E eu fui no cursinho, no final de fevereiro. Mais especificamente, assim, faltando uma semana, eu acho, pro carnaval, ou voltando do carnaval, eu cheguei lá no cursinho, descobri que o cursinho já tinha começado 3, 4 semanas antes. Aí, mas a mulher falou assim, ó, se eu quisesse matricular para ver como que é, para assistir uma aula, eu assisti uma aula, nunca tinha estudado direito na minha vida, sou formado em engenharia. Aí assisti essa aula lá e acabei assim, falando assim, vou fazer esse cursinho. Mas com monografia pegando, então assim, eu não dei muita atenção ao cursinho, não dei o valor devido ao cursinho. Eu era o último a chegar e o primeiro a ir embora. Foi assim, um dinheiro jogado fora por causa da monografia, estava um tempo realmente difícil. Quando eu me formei, eu falei assim, agora eu vou estudar de verdade. Eu li o depoimento do Alexandre Meirelles, eu acho que a maioria dos concurseiros também deve ter lido esse depoimento do Alexandre. Aí acabei comprando alguns livros que ele indicava, que tinha indicações fora dos concurseiros, e comecei a estudar por conta própria. Todo dia ia para a biblioteca, estudava um pouco. Aí comecei a estudar. Eu digo assim que realmente a minha trajetória no concurso começou em agosto de 2010. Por que em agosto? Porque antes eu tinha feito esse cursinho, mas quando eu comecei a estudar, eu não sabia nem o que era lei complementar. Então assim, dá pra ver que realmente o cursinho não valeu a pena pra mim, não porque o cursinho não seja bom, mas não valeu a pena pela forma que eu estava estudando. Depois eu comprei, deixa eu pegar um livro aqui, comprei esse livro aqui, Manual do Concurseiro do Alex Viegas, que é um livro que fala sobre algumas técnicas de estudo, um livro muito bacana. Ele fala sobre método de fichas, que você faz as fichas, mais ou menos estilo mnemônicos, e você tem que revisar todos os dias as fichas. E vai passando rapidamente, só olhar, olha, essa ficha, por exemplo, aqui, taxa de iluminação pública, taxa, aí fala que não, porque não tem especificidade e nem divisibilidade. Então você tinha que fazer essas fichas e também de vez em quando você tinha que olhar ela para lembrar como toda a matéria. Enfim, deu muito trabalho, acabei desistindo desse método. Depois de uns 6 meses, mas eu já tinha feito umas 3 mil fichas. Era muita ficha. Eu ia para faculdade, lá para a biblioteca que eu estudava, com um monte de caneta que eu fazia todo colorido, aquele monte de ficha. Gente, deu muito trabalho. Então eu fiquei nessa época fazendo as fichas e ainda fiz uma estratégia errada. Eu coloquei 10 matérias. Nunca tinha estudado as matérias de direito, contabilidade, então 10 matérias que eram novidades para mim. Então o meu processo de aprendizado estava indo muito devagar. Eu estava avançando muito pouco nas matérias. Até que o meu amigo falou assim, sério, tinha um pouco das matérias. Eu tirei um pouco das matérias. E aí eu comecei a ter mais ânimo, porque aí eu já ia avançando, já ia conseguindo entender. Veio o concurso do ICMS do Rio. Nesse concurso do ICMS do Rio, eu não tinha terminado de ler direito tributário, isso em 2011. Então, acabei ficando no mínimo em quase todas as matérias, o mínimo por matéria, eu fiquei no mínimo em quase todas. Então, assim, foi um concurso que eu não tinha chance, realmente, foi um passeio que eu fui fazer no Rio. E a partir daí eu falei assim, não, agora vamos mudar, tal, terminei as matérias principais, que era a base, e depois fui agregando a outras.
Só que veio o ano de 2011, que é um ano que não teve concurso fiscal. Então esse concurso fiscal que teve em abril de 2011, que foi o ICMS Rio, depois só veio o ISS, o ISS BH e o ISS São Paulo, que foi em março e abril de 2012. Então foi um ano assim muito desgastante, porque você não tinha nenhum concurso em vista, não tinha algo palpável para você poder estudar. Mas mesmo assim continuei persistindo, ia para a biblioteca, tentava manter um ritmo de estudo legal. Na verdade, durante esses 2 anos, eu sempre tentei manter um nível de estudo assim, de 8 a 9 horas líquidas por dia, sempre usei meu cronômetro, apesar de que não era sempre que eu conseguia. Na verdade, na maioria das vezes eu não conseguia, porque é muito complicado você fazer esse ritmo, principalmente antes do edital, sem edital na praça é muito complicado. Eu perdia muito tempo com o meu café, ia tomar café com o pessoal, aí tem muitos concurseiros lá, então você acaba perdendo muito tempo, conversava, então assim, acabou que isso me prejudicou. Quando saiu o edital da Receita Federal, mais ou menos eu descobri a consultoria. Na época eu liguei, fiz a entrevista com o Thiago, que foi meu consultor, mas como já estava no meio do edital da Receita, eu falei assim, não vou mudar não, vou estudar dessa mesma forma, Thiago, se eu não passar eu te ligo. Esbarrei na trave na Receita Federal para auditor, faltou 2 questões de legislação tributária, faltou 2 questões de auditoria, então assim, a casa caiu. Como a filmagem só tem 10 minutos, vou ter que fazer agora um próximo bloco. Olá galera, estão voltando aqui, contar a história. Então, parei lá na reprovação na Receita Federal. Então, em 2012, no final do ano passado, eu acabei reprovando a Receita Federal e na época eu tinha conhecido a consultoria e não tinha entrado. Quando eu não passei, a casa caiu, porque eu sempre estudei só para a prova da ESAF, sempre estudei focado na Receita Federal. A auditora da Receita Federal era o sonho único. Eu não queria nem ter plano B. Aí fiquei assim, o que eu vou estudar? Eu falei assim, quer saber, eu vou fazer um teste, vou ligar lá para a consultoria, vou ver como que é, se vale a pena. Eu faço um mês, se eu não gostar, eu pago. Aí eu liguei para a consultoria e comecei a fazer. Você tem os níveis para você entrar na consultoria. Eu entrei, na época tinha o SOS, que era para o iniciante, e tinha um nível avançado, que para quem já tinha uma carga de estudo maior. Eu entrei como avançado e com 2 períodos de estudo. No meu terceiro período eu usava para complementar com uma matéria diferente, com uma matéria que eles não tinham sugerido na meta. Eu acabei imprimindo o material aqui da consultoria, porque eu tinha muita curiosidade para saber como que era antes de entrar. Eles mandam uma folha assim, falando quais são as metas que você tem que cumprir. Igual essa aqui era a minha meta, era a 5ª meta minha. Aí tinha que português. Eu tinha que chegar, descobrir aqui português. Aí eu tinha que fazer aqui, fazer a aula 9, que era a prova de oficial do Ministério das Relações Exteriores. Eu tinha de 1 a 15 minutos para fazer essa prova. E depois eu tinha que corrigir. Então assim, eu tinha a minha meta de tempo para resolver as provas, e tinha também a correção. Acabava que não aumentou meu ritmo de estudo. Aumentou bastante, porque assim, primeiro, eu ficava com peso na consciência de não cumprir. Eu olhava e falava assim, poxa, tem outras pessoas cumprindo. Eu também ficava no peso na consciência porque eu investia um valor na consultoria, então assim, eu queria cumprir, não ia jogar o dinheiro fora. E acabou assim que aumentou bastante meu ritmo e minha disciplina de estudo. Aqui ele pediu para comentar a respeito assim, do que eu vejo de vantagem na consultoria. Eu acho que essa é uma vantagem, a sua disciplina de estudo melhora, porque você acaba você acaba tendo um parâmetro, você tira o peso do final de semana, fala assim, o que eu vou estudar,
o que eu vou estudar durante essa semana. Você já tem isso definido, isso é muito bom. Outra questão também é a questão de material. Às vezes você estuda material errado, gasta dinheiro com material errado, material que depois você nem lê. Às vezes você lê e, pô, o material é ruim. Então, assim, isso me ajudou bastante nas escolhas dos materiais. Outra questão também é da novidade do material. Eu, por exemplo, não conhecia o livro do Ross, do ICMS de São Paulo. E assim, eles que me indicaram o livro, eu creio que esse livro fez muita diferença. E a outra questão assim que eu acho primordial é a questão do grupo que tem por trás. Todos os alunos têm um contato entre si, conversa, troca sugestão. Então, assim, às vezes eu tinha uma dúvida numa disciplina, principalmente pós-edital, esse grupo ficou muito ativo. Então, às vezes eu tinha uma dúvida, assim, nessa aula, na aula 1 de português, a questão 13, eu falava assim, gente, alguém entendeu? E, pô, o pessoal respondia na hora, assim, a galera realmente, um torcendo pro outro, um companheirismo muito bacana. Esse grupo também te animava a estudar, porque quando chegou, assim, pós-edital, todo mundo pegou as mesmas metas. Então, assim, a meta que mandava para mim era bem parecida com as outras metas. Então, quando chegou lá na meta 1, na quinta-feira tinha uma aula de português. Aí eu entrava no meu e-mail e via que alguém estava com dúvida da aula de português ou da aula de contabilidade, que era da meta de sexta, e eu estava na quarta. Eu falava assim, meu Deus, olha como que esse cara, ó, o Diego, que hoje em dia é consultor, rapaz, aquele cara comia as metas. Pegava e ia cumprindo meta, 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 meta. Então, assim, isso vai te dando, vai fazendo você entrar na ciranda e vai te girando, vai te girando, vai te dando incentivo, que você vê outras pessoas, não que era como concorrente, eu torcia para todo mundo, mas isso me ajudava a saber assim, não, poxa, o cara tá lá. Que assim, às vezes a gente fala, pô, é sorte, não é sorte. Você tem que estar no lugar certo. O pessoal fala, ah, Deus é amor, mas Deus é justiça, meu amigo. Então, assim, os mais preparados vão estar lá no concurso. Eu acho, assim, que você tem que entender que você tem que fazer a sua parte, estudar bastante. Não adianta, nada cai do céu. Então, assim, quanto maior, quanto melhor o concurso, mais difícil é, mais você vai ter que abrir mão. Eu abri mão de muitas viagens. Eu moro em Vitória atualmente, mas eu sou de Barra São Francisco. Meus amigos de infância de Barra São Francisco, perdi um contato, assim, mais frequente com eles, eles reclamavam direto, poxa, você quase não está vindo aqui. Então, assim, cheguei a ficar 2 meses e meio, em 8 anos de Vitória, eu nunca fiquei 2 meses e meio sem ir. Então, assim, eu tive que abrir mão de viagem que meus pais fizeram para fora, deixei só eles fazerem, minha mãe, poxa, vão, e eu, não, não dá, não posso, eu tenho que estudar. Então, assim, não foi fácil, não tive férias nesses 2 anos e meio. Meus pais sempre alugam uma casa, passar férias, aí vai um monte de amigo. Então, assim, algo bem bacana, algo que eu gosto muito. E em um desses anos eu fui. Eu ia, passava 2 dias e voltava, só no sábado e domingo. Então, assim, abrir mão é primordial. Não tem como você conseguir os dois. Você tem que saber o que você mais quer. Você quer se divertir ou você quer aprovação? Então, como eu tinha falado aqui do cursinho, quando eu comecei a estudar, eu fiz o cursinho presencial. Esse cursinho presencial não foi legal, mas aí depois que eu já tinha uma bagagem, eu repeti esse cursinho, foi muito bom, me ajudou muito, me deu um norte de estudo, eu consegui pegar matérias rápidas, direito civil, direito constitucional, direito civil, direito comercial, penal, que eram matérias que eu não tinha visto. Antes da aula, eu estudava a matéria antes, poxa, acabou pegando, aprimorei bastante direito constitucional, direito previdenciário. Então, assim, o cursinho, o pacotão me ajudou, mas depois que eu tinha uma experiência. Eu não sugiro para ninguém que não tenha contato com a matéria já chegar no cursinho pacotão. É melhor você estudar antes e depois que você já tem uma bagagem, você vai para o cursinho pacotão. Eu acho que estudar sozinho é essencial. Se o cursinho passasse, ele não estaria lotado. O cursinho te dá um norte, te ajuda, mas o tempo que você fica sentado que faz a diferença. Então, assim, o tempo que você está lá sentadinho, esse que é o tempo que conta. Eu nem contava o cursinho como horas líquidas de estudo.
voltando a falar aqui da consultoria, eu vou deixar para falar de novo no outro bloco,